Oi, gente, tudo certo? Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante que é autoconhecimento. Para muita gente, autoconhecimento é um bicho de sete cabeças, né? A gente fala muito sobre isso atualmente, sobre tu se conhecer, saber quem tu é. E muitas pessoas que ainda não têm isso, nunca pararam, né, conscientemente para se conhecer melhor, acham que de repente precisam saber tudo sobre si mesmas e querem um livro milagroso que vão ler e vão aprender tudo sobre si. E na verdade não é assim, porque o autoconhecimento, ele é um processo. Na verdade, é um processo que vai durar a nossa vida inteira, né? A gente sempre tem alguma coisinha a mais para se conhecer, para identificar. Então, é lógico que vai ter livros, vão ter cursos, né? A gente tem, por exemplo, a Academia de Protagonistas, que é uma escola onde tu trabalha muito autoconhecimento, mas não é só isso que vai te ajudar, né? Eu vou falar aqui sobre como tu desenvolve o teu autoconhecimento, mas o que eu quero deixar bem claro é que não é uma das coisas que vai fazer um milagre. É lógico que tu precisa colaborar também e para isso ter algumas coisinhas que a gente vai falar agora. Mas antes de mais nada, por que é importante ter autoconhecimento? A gente fala tanto sobre isso, mas qual que é a relevância de se conhecer? Primeiro, para tu ter uma vida mais realizada. Se tu não se conhece, tu não sabe o que tu gosta, o que tu não gosta, quais são os teus valores, o que faz sentido para ti na tua vida, muitas vezes tu acaba correndo atrás de coisas que não vão te fazer feliz. Então, se tu não se conhece muito bem, talvez tu vai atrás de um emprego porque tu acha que é o que tu precisa fazer da vida, porque muita gente faz, ou enfim, só que na verdade aquilo não te faz feliz. Então, é muito importante para que tu se sinta realizada, para que tu se sinta mais feliz e para que de fato tu consiga viver uma vida nos teus próprios termos, se fazendo feliz, se preenchendo, realmente olhando para quem que tu é. E o autoconhecimento, ele vem de diferentes formas. A principal coisa que tu precisa ter para se conhecer é tu praticar a autoobservação, ou seja, o olhar para dentro, né? O olhar para si. Isso pode parecer uma coisa difícil ou, né, enfim, meio um papo meio estranho, mas é verdade, a gente precisa olhar pra gente, olhar para os nossos comportamentos, para a forma que a gente reage às coisas. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa mais reativa ou se tu gosta mais de pensar antes de falar alguma coisa, se tu é uma pessoa que gosta de coisas que te trazem uma rotina, ou então tu prefere liberdade, uma coisa mais dinâmica. Então, olhando para as coisas que tu tem na tua vida hoje, para as coisas que tu vive, que tu foi atrás, o que tu foi estudar, com o que tu foi trabalhar, tudo isso vai te trazer várias pistas sobre a pessoa que tu é, sobre as coisas que tu gosta, que tu não gosta e que de fato te preenchem. Uma pessoa que não pratica essa autoobservação, que ela não olha para si, ela vai simplesmente vivendo no piloto automático e ela não percebe como que ela se comporta no dia a dia. Então, por exemplo, se tu vai ter um desentendimento com teu namorado ou com teu marido, enfim, teu parceiro ou parceira ali, tem um desentendimento. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente e quando tu nota a forma que tu age, tu tá desenvolvendo o teu autoconhecimento. Então, se tu é aquela pessoa que fica emburrada esperando a pessoa vir atrás e tentar adivinhar o que aconteceu, ou se tu é aquela pessoa que explode e que fala tudo aquilo que pensa, ou se tu conversa com mais calma e expressa aquilo que tu tá sentindo, enfim, tudo isso é autoconhecimento e para isso tu precisa se observar. E para conseguir se observar, vem a segunda coisa, que é estar presente. Muitas vezes a gente fica vivendo demais, né, no passado ou no futuro, tá fazendo uma coisa aqui, tá pensando no que tem que fazer lá na frente e esquece de olhar para o presente. E para tu conseguir se observar e notar as coisas, tu tem que realmente estar focada no agora. Então, quando acontece uma certa situação, quando tu tá prestando atenção nela, é como se tu parasse ali um tempinho e olhasse para ti, né? Ok, por que eu pensei isso? Por que eu agi dessa forma? Isso te traz uma percepção sobre quem tu é, então é importante estar presente. Mas é claro também que olhando para o passado, para as coisas que aconteceram na tua vida, tu vai conseguir se conhecer melhor. Então, olhando para tua infância, as coisas que tu gostava de fazer, atividades nas quais tu era boa, aquilo que te chamava muita atenção, ou coisas que tu evitava, coisas que tu não gostava, até erros que tu cometeu na tua vida, coisas que te fizeram assim tirar uma lição, tirar um aprendizado, te traz autoconhecimento, caminhos que tu escolheu, mas que não te fizeram feliz. Então, por exemplo, eu sou técnica em química por formação e eu fiz essa escolha, né, quando eu ainda estava entrando no ensino médio, só que não é algo que faz sentido para mim. E essa escolha que não fez mais sentido, que não me preencheu, não me fez feliz, me fez perceber aquilo que eu gostava e que eu não gostava. Então, me fez perceber que eu não gostava muito daquela coisa de exatas, de química e tudo mais. Eu achava até legal de vez em quando a gente tinha as práticas, mas não era algo que eu me enxergava fazendo. Então, foi isso que foi me trazendo para o desenvolvimento pessoal.
Ou seja, quando a gente vai olhando para trás, para aquilo que aconteceu na nossa vida, a gente consegue, né, tirar ali alguns pontos em comum, alguns insights de coisas que a gente fez ou deixou de fazer, e isso nos traz mais autoconhecimento. E o que eu vejo acontecendo com muita gente? A maioria das pessoas quer primeiro se conhecer para depois fazer alguma coisa em relação a isso. Então, primeiro quer saber exatamente que carreira que vai seguir na sua vida para depois começar a trabalhar em alguma coisa. Então, sempre parte desse pressuposto de que tu vai saber e então fazer. E na verdade não é assim, a gente precisa fazer e seguir aquilo que nos chama para conseguir entender melhor o que faz sentido ou não. Então aí, puxando de novo esse exemplo do técnico em química, nessa época que eu fazia o técnico em química, eu tive uma vontade de criar um blog para compartilhar textos. Eu já escrevi, eu gostava muito de escrever, isso era algo que eu fazia, era um hobby, e ali já tá uma pista, né, de autoconhecimento. Sou uma pessoa que gosta de escrever, que gosta de se expressar através da escrita. E aí eu criei esse blog, eu não fiquei pensando assim, mas será que eu vou gostar ou não? Eu simplesmente segui o meu instinto, digamos assim, né, a minha intuição que me falava que eu deveria fazer aquilo. Comecei o meu blog, comecei a compartilhar conteúdo, e a partir desse compartilhamento eu fui me encontrando em que tipo de conteúdo eu queria produzir. Eu não comecei já fazendo aqui conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, sobre rotina e sobre produtividade. No início eu escrevia textos, depois eu fazia resenhas de produto de beleza, fazia resenha de batom, coisas de maquiagem, eu fazia alguns posts sobre viagens também, fazia indicações para blogueiras, enfim, foi muita coisa até eu chegar no que eu faço hoje. E aí eu me encontrei, só que para me encontrar eu tive que errar primeiro. Então não dá para ficar se cobrando para saber das coisas se tu sequer experimentou algo para saber se tu gosta ou não. Então a minha principal dica é: siga aquilo que o teu coração te manda fazer. Pode parecer bem clichê, pode parecer uma coisa boba, mas é verdade. Todas as pessoas que se conhecem bastante, que sabem aquilo que querem, elas simplesmente seguiram as suas paixões, né? Porque onde estão as tuas paixões, os seus gostos, ali tem pistas muito fortes sobre a pessoa que tu é. Então pensa em coisas que tu gostava de fazer, talvez quando era criança, coisas que te chamavam a atenção, algo que talvez tu tenha deixado de lado hoje e não faz mais, e começa a ir atrás disso, porque pode ter certeza que ali tem alguma coisa. Outro ponto importante sobre autoconhecimento é que ele não é somente sobre comportamento. Então, às vezes, as pessoas ficam focando demais, assim, em coisas grandiosas, né? Sobre, eu tenho que saber qual que é a minha missão, o meu propósito, porque é a partir disso que eu vou fazer tudo. Só que o autoconhecimento, ele começa em coisas pequenininhas. Ele começa ali em tu saber que tu prefere doce ou salgado, ou que tu gosta mais de praia do que do campo, que tu adora morar em casa e não gosta tanto de apartamento, entende? Então tudo isso faz parte de se conhecer, e a partir dessas coisas pequenas tu consegue pensar ainda além, né? Então, por exemplo, por que tu gosta mais de praia do que de campo, ou de campo do que de praia? Eu gosto do campo porque eu gosto de silêncio, eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade, eu gosto de ficar sozinha. Opa, já tem mais uma indicação ali, né? Eu gosto muito de ficar sozinha em um lugar silencioso. Então, tu se considera uma pessoa introspectiva, mais introvertida, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, gosto de pintar, enfim, tá vendo como uma coisa vai levando a outra, e a partir disso tu consegue ir olhando vários aspectos sobre ti. E uma forma também que é, assim, incrível para desenvolver autoconhecimento é a terapia. Eu tô fazendo terapia agora já faz pouco mais de 3 meses, que era algo que eu queria fazer há bastante tempo, e encontrei um terapeuta com o qual eu me identifiquei, que tá indo muito bem, e eu já era uma pessoa que me conhecia bastante, né, pelo menos assim, ao longo dos últimos anos eu desenvolvi muito meu autoconhecimento, só que com a terapia eu tô vendo que ainda tem muita coisa pra conhecer, né, que nem eu falei, é um processo pra vida mesmo, que não tem começo, meio e fim, é uma coisa contínua, mas na terapia tu consegue descobrir muitas coisas sobre ti, tu consegue resgatar coisas lá do teu passado, da tua infância, e aí tudo começa a fazer sentido, né, por que tal coisa aconteceu, por que tu pensa de tal forma, por que hoje tu reage de tal forma quando algo acontece. Então a terapia é uma ótima forma de tu se autoconhecer. Se hoje tu tá querendo então desenvolver isso, eu recomendo muito que tu faça. E por fim, outra forma de desenvolver o teu autoconhecimento é através da escrita. Eu sou assim uma grande defensora da escrita, eu sempre gostei de escrever, só que aqui eu tô falando sobre a escrita terapêutica, assim, né, pra tu colocar teus sentimentos pra fora, aquilo que tu tá pensando, aquilo que tu precisa fazer, ou teus sonhos, enfim, realmente escrever pra conseguir se conhecer melhor. E essa escrita, a gente tem uma aula
só sobre isso lá dentro da academia, né, que a gente aprofunda, mas basicamente não é pra ser uma cobrança em relação a ti mesma, mas sim algo que tu vai fazer de forma fluida, de forma leve, né? Eu não gosto muito daquela coisa de, tu tem que escrever 3 páginas todos os dias pela manhã. Eu acho que o que faz mais sentido é tu sentir o que tu tá a fim de escrever ou não, né? Colocar pra fora aquilo ali sem ser, assim, uma obrigação que tu precisa fazer. Mas quando tu começa a escrever, tu começa a entrar em mais contato com os seus sentimentos e com os teus pensamentos. Então, por exemplo, se acontecer uma coisa chata no ambiente de trabalho, tu tá meio chateada, pode escrever sobre aquilo ali e se questionar mesmo. O autoconhecimento é muito sobre tu se questionar. Por que eu tô me sentindo assim? O que eu pensei? O que eu quero fazer em relação a isso? Por que eu quero ou não quero tomar essa decisão? Então, a escrita serve pra tudo. Tu pode escrever sobre algo não tão legal que aconteceu ou algo legal que aconteceu. Pode escrever sobre situações que tu tem que encarar. Enfim, é realmente pra colocar pra fora e ter uma outra perspectiva sobre ti mesma que às vezes só pensando tu não consegue ter. E uma coisa bem importante a se manter em mente no processo de autoconhecimento é que não é uma coisa fácil. Se conhecer não é fácil e não é agradável. Às vezes tu vai ter que encarar coisas sobre ti que tu não queria lidar, que tu não queria olhar para aquilo ali, seja porque envolve coisas que tu passou lá na tua infância, ou enfim, só que isso faz parte, né? A gente tem que olhar para nossa luz, né, para nossas qualidades e também para as nossas sombras, as coisas que a gente gostaria de melhorar. Então, não é um processo legal e gostosinho sempre. Vão ter fases em que tu vai ficar se questionando sobre as coisas, em que tu vai entender, né, que certos pontos vão se ligar e começar a fazer sentido sobre a tua história. Só que isso, apesar de não ser tão fácil assim, é uma coisa que vai te trazer uma liberdade muito grande para tu conseguir viver uma vida com autenticidade. E é claro, né, que eu vou deixar um convite aqui se tu quiser desenvolver o teu autoconhecimento, que a gente tem a nossa escola de desenvolvimento pessoal, Academia de Protagonistas, onde temos no momento já mais de 25 aulas, né, mais de 30 horas, muito mais de conteúdo lá dentro, que vai te ajudar a se conhecer melhor. E como eu falei, né, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. A academia é uma das ferramentas que tu vai ter à tua disposição para se autoconhecer, para saber mais sobre quem tu é, teus valores, sobre como que tu lida contigo mesma e com as outras pessoas também. Então é só escanear o QR Code aqui ou acessar o link aqui embaixo para saber mais. Bom, eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te trazido alguns insights. Se tu gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse e também de deixar um gostei, que ajuda muito, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo!